Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa série História da Redenção. Hoje é o episódio de número 24. Nós já saímos do Antigo Testamento e vamos entrar agora no Novo Testamento. Vamos nessa? No episódio de número 23, nós falamos da plenitude dos tempos, em que houve 400 anos de silêncio profético, mas, apesar de Deus não falar por meio de profetas, nós vimos que ele agiu na história, preparou um povo durante todo o Antigo Testamento, os judeus, que tinham uma promessa messiânica, e também esse povo tinha a Bíblia, a Torá. Nós vimos também que Deus levantou Alexandre o Grande para poder, então, nas suas conquistas por volta do Mediterrâneo, estabeleceu a liberdade religiosa, um único idioma falado, que era o grego. Depois vimos que o Império Romano também foi de fundamental importância, porque alastrou ainda mais as conquistas, pavimentou as estradas para que o deslocamento entre províncias fosse facilitado e garantiu a segurança. Então, depois disso, Jesus Cristo nasceu, o que Paulo vai chamar de plenitude do tempo. E isso tudo facilitou a pregação do evangelho, o único idioma sendo falado, o acesso facilitado, a segurança no deslocamento. Então, tudo isso facilitou a pregação do evangelho. Esse foi o nosso episódio de número 23, Plenitude do Tempo. E agora nós vamos chegar no Novo Testamento, na manifestação do Salvador. Se nós olhamos até agora de Gênesis, falando da criação, até Malaquias e agora falando da plenitude dos tempos, nós falamos de uma promessa que foi feita em Gênesis 3,15 e Deus atuou na história e que o ápice dessa promessa foi Deus preparar todo o terreno para que Cristo nascesse. Então agora nós temos a manifestação de Cristo, o Verbo encarnado. Se lá nós temos essa promessa de salvação, essa promessa de que esse Salvador viria no Antigo Testamento, agora nós temos nos evangelhos a manifestação desse Salvador. E o primeiro evangelho a relatar o nascimento de Cristo é o evangelho de Mateus. Veja, observe que no Antigo Testamento essa promessa foi feita para quem? Para judeus, certo? Então eles tinham essa promessa messiânica, promessa de um rei. Obviamente que eles esperavam um rei nos mesmos moldes de Davi, que fosse guerrear, que fosse destruir o Império Romano e fosse conquistar e governar junto com eles. Mas não é esse tipo de rei que vem, né? Até porque Jesus falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Então tem todo ali, tem todo um contexto ali para a gente poder entender o que significa isso. Mas nós vemos Mateus, então, escrevendo, tendo como público-alvo os judeus. Mateus era um judeu e ele tinha como público-alvo os judeus. Então, quando ele começa a trazer, narrar ali, descrever o nascimento de Cristo, ele está falando para judeus e ele começa falando com a genealogia, dizendo que, olha, esse Cristo que nasceu da mesma linhagem de Davi, e por isso ele começa ali falando da genealogia, esse Cristo que nasceu é aquele Cristo prometido, aquele que foi prometido que nós aguardávamos, agora ele está encarnado. Então, Mateus está escrevendo para esses judeus para que eles olhem para a história e percebam que esse é o Cristo prometido. Então, nós temos ali no primeiro evangelho. O segundo evangelho, que é de Marcos, ele já tem um público diferente, ele tem um público que são os escravos, os romanos, os gentios, e ele apresenta Jesus Cristo como um servo sofredor, aquele mesmo que o profeta Isaías falava, né, que era o servo sofredor. Então, veja que se Mateus apresenta Jesus Cristo para os judeus como aquele profeta, como o Messias esperado, agora nós temos Marcos apresentando o Cristo como um servo sofredor. E depois nós vamos para Lucas. E Lucas, ele não tem um público específico, ele escreve para Teófilo, mas o que Lucas ali está trazendo em seu evangelho? O que ele está escrevendo ali no evangelho? Lucas escreve num caráter investigativo. Ele está investigando acerca dos feitos de Cristo. Então é isso que ele está ali fazendo, do Cristo prometido, do Cristo que desenvolveu seu ministério, etc. e tal, nesse cunho investigativo. E eles relatam, Mateus, Marcos e Lucas, a vida de Jesus, do Cristo manifestado, né, o Jesus ou ungido, né, o Cristo, eles relatam de uma maneira muito parecida. Por isso que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, por narrarem de forma parecida a vida de Jesus. E nós temos João, que não tem preocupação nenhuma de
de trazer algo semelhante aos outros evangelhos ou algo do tipo. Porque João está preocupado, a única preocupação de João é mostrar que esse Cristo era o Deus prometido, era o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Por isso ele começa, olha, no princípio era o Verbo, lá no seu capítulo 1 do Evangelho. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E aí João vai pegar, Cristo fez inúmeros milagres, mas João vai escolher alguns, vai escolher 7 milagres ali e vai chamar esses milagres de sinais. Sinais de quê? Sinais de que o Cristo é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Salvador. Então nós temos esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nessa perspectiva sinótica, trazendo a vida de Jesus de forma muito parecida, e João mostrando que ele é o Filho de Deus. Nós podemos até dizer que João é um dos livros, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, é o evangelho ali mais filosófico. Então veja, nós vemos até agora Deus preparando o caminho para que esse Cristo viesse, todo o Antigo Testamento. Nós agora chegamos no Evangelho, que é na manifestação. Se lá nós temos a preparação para a vinda desse Cristo, agora nós temos esse Cristo encarnado, ele manifestado, tá certo? Então, o nosso episódio de número 24 é esse, a manifestação de Cristo nos Evangelhos. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilha para esse vídeo poder alcançar mais pessoas, comenta qualquer coisa para esse vídeo se tornar relevante. Não vejo que nós já estamos caminhando ali para a consumação, já estamos nos evangelhos. O nosso próximo episódio será o episódio 25, em que vamos falar da proclamação da mensagem desse Cristo, tá certo? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.